Estamos recebendo aqui a Eliana Pereira e a Cristina Alonso, que são do grupo do Amor Exigente, que está completando este ano 11 anos em Matão. O que eles fazem? Eles cuidam da família fragilizada, uma vez instalado um problema de dependência química, e fazem um trabalho belíssimo, silencioso no sentido de que você tem que cuidar das pessoas naquele momento delicado, tem que ser um atendimento sempre mais reservado, sem muita publicidade e tudo mais. Mas eles fazem um trabalho brilhante, provavelmente milhares de famílias tiveram esse apoio e quando precisarem, se precisarem, terão, exatamente no grupo do Amor Exigente. Eliana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eliana e a Cristina, bom dia, Cristina. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá firme? Firme. Que é uma tarefa dura, né? Com amor exigente, mas com amor exigente fica tudo mais fácil, viu? Eu te garanto. Com certeza. Por isso que chama-se grupo de apoio, né? Você sozinho está perdido, mas em grupo você encontra forças. Com certeza. Esse é o principal objetivo do programa Amor Exigente. Vocês não atendem o dependente? Atendemos o dependente também. E como é que vocês podem ajudar um dependente? Então, principalmente o dependente que quer, né? Que percebeu que o uso da substância está lhe fazendo mal e ele precisa de ajuda. Sozinho ele não está conseguindo, ele já tentou várias vezes e não consegue, então ele vai no grupo. Nós temos várias experiências. Desespero. Porque chega num certo ponto, ele não sabe mais o que fazer. Ele vê que aquilo é mal para ele, mas para sair não é tão simples assim. Então, ele precisa de apoio. E alguns, né, vão para uma comunidade terapêutica. Quando sai da comunidade terapêutica, é muito importante a frequência de um grupo de apoio. Uns vão para o NA, outros para o AA, e outros por Amor Exigente. Vai depender daquele que atende melhor as necessidades dele. Quer dizer, o recuperado também pode. Eu sempre achei que fosse dedicado à família do dependente. A família, o programa surgiu para a família, mas se estendeu também para o dependente, principalmente quando ele está buscando a recuperação dele. Né? Ele tem que estar sóbrio, ele não pode ir lá no uso, ele tem que estar pelo menos uma semana, 15 dias sem uso, no propósito de mudança. E aí, se ele se insistir, persistir no grupo, o grupo vai auxiliar bem ele. Esse, no caso, tem o caso que sai da comunidade terapêutica e tem aqueles também que não vão para a comunidade, mas por si só querem parar, resolvem parar, só que é difícil. Não sei se você tem experiência de fumantes quando param de fumar, né? É difícil. Eu tenho experiência de fumante. Então, pode parar de fumar. Tá difícil. Talvez o grupo ajude. Interessante. A gente é muito medíocre, né? Quando se diz assim, meu amigo, ele diz, ó, eu tomo 2, 3 cervejinhas por dia só. Ah, que bacana. Todo dia? Todo dia. Então você é dependente. Ele disse, não, senhor, que isso? Como não? Você consegue ficar um dia sem? Porque você não consegue, você é dependente, pô. A gente tenta se excluir. Você consegue ir numa festa cheia de bebida e não tomar? Pronto. Se você disser, eu não aguento, você é um dependente. É normal, mas é... Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara que é fumante, por exemplo, ele se compara a um outro que usa habitualmente cocaína, qualquer outra coisa. O princípio é o mesmo. As consequências sociais e tudo mais, aí pode ser diferente, mas o princípio é igual. E não adianta a gente ser arrogante e dizer, não, que é isso, eu paro quando eu quero. É importante lembrar que nós, no grupo do Amor Exigente, nós trabalhamos o comportamento. E quando a gente fala da dependência, não é dependência do crack, de cocaína, não, é qualquer dependência. Qualquer dependência. Nós temos dependências, né? Hoje, a juventude, ela vive uma dependência muito séria, que é das redes sociais. E isso saiu do controle. Não. É a família, é o adolescente só, jovem? Então, será que essa família não está doente também? Somos todos viciados nessas
coisas de internet e tudo mais. Eu fica um dia sem usar. Pronto, né? E aí eu acho que não é só a molecada não, viu? Então, aí a gente volta no princípio do comportamento. Por que essa dependência? É o comportamento, é a necessidade, né? E a gente vai se interagindo nessas atividades, atitudes que nos levam a comportamentos inadequados, né? Isso inclui qualquer situação, desde o uso de substâncias ilícitas até comportamentos, uso da rede social, sexo, tem pessoas viciadas em sexo, né? Enfim, uma série de situações que acabam gerando comportamentos inadequados. Então, o amor exigente, ele vem justamente trabalhar os seus comportamentos. Ele propõe uma reorganização familiar a partir de você, né? Então, a partir da reflexão dos princípios, eu revejo o meu comportamento e, consequentemente, o comportamento geral da minha família. Ô, Cristina, os passos lá são 11 ou 12? 12 passos. Princípios. Princípios. São 12 princípios, isso mesmo. E foram disseminados depois pelo padre Haroldo. É vivo ainda? Não, ele né? já faleceu. Né? Tem 1 ano, 2, né? 2, mais ou menos. Eu não soube da morte dele. Esse homem foi sensacional quando ele esparramou por todo o nosso estado aqui, principalmente, né? Esse grupo do Amor Exigente aí. Ele existe no Brasil inteiro, hoje, inclusive, né? nos países aqui, alguns países da América do Sul, ele também existe. Me lembro de muitas entrevistas ao tempo que ele era, inclusive, ainda vivo. Depois, há muito tempo que não soube mais nada, não sabia, inclusive, da morte dele. Mas é um grupo muito interessante, principalmente para a família, né? Porque a família, né, ela fica doente junto. Com certeza. Ela fica Todos adoecem, né? Na verdade, ela já vem doente, né? Com os maus comportamentos, né? Ela já vem doente. E com a problemática do álcool e das drogas, ela piora, né? Ela piora. E daí o grupo, né? Para colocar a gente no lugar. Elas chegam lá, uma mãe, por exemplo, para não dizer outro, fragilizada, totalmente sem rumo. A maioria, a grande maioria. Inclusive eu sou um caso desses. Eu sou um caso desses, né? Você precisou um dia e depois prosseguiu. Exatamente. Há 11 anos, né? O grupo começou e eu falei, eu vou participar desse grupo, né? Eu já conhecia o grupo. Eu já conhecia, mas muito pouco, não sabia muito pouco. E eu resolvi, né? Falei assim, olha, eu acho que vai me fazer bem, porque a problemática das drogas, elas nos colocam numa situação muito complicada, porque pelo menos, eu não tive essa experiência no meu passado, né? Eu não aprendi a lidar com isso. Aí, de repente, né, você vê um filho seu envolvido numa situação dessa, é muito difícil, você não sabe o que você faz. Muitas das vezes a gente toma determinadas decisões que a gente acaba voltando atrás por não ter certeza daquilo que você está fazendo, sabe? E só piora. Só piora. Porque é muito importante, né, que a gente seja firme nas nossas decisões. É amor exigente. Exatamente. Tem gente que passa a mão na cabecinha né? E acolhe sem qualquer tipo de exigência, não é isso? Medo, né? E não é assim que funciona, né? Os resultados têm dado certo, não é? Quando você mostra, olha, eu estou aqui teu pai, tua mãe, nós te amamos e é porque nós te amamos que nós exigimos. Não aceitamos o que você está fazendo errado. Mas estamos do teu lado. Mas não aceitamos o que... E daí para frente vem todos os passos, não é isso? Exatamente. Inclusive reconhecidos pela medicina. A medicina reconhece esses passos como... Cientificamente está comprovado que isso funciona.
Através da medicina está comprovado, vários profissionais encaminham, família, e não é só dependência química, não, depressão, pessoas em processo depressivo, os próprios psiquiatras, né? Psicólogos estão encaminhando para o grupo de Também, apoio, né? já está É sério, reconhecido, né? E pelo judiciário também. Também? Hoje o judiciário ele encaminha, né, famílias que estão com crianças acolhidas, com filhos envolvidos em atos infracionais. Porque se não fosse sério, eles não recomendariam. Não, já né? está reconhecido. Inclusive, a doutora Noemi, em Araraquara, que é uma promotora reconhecida, é voluntária do Amor Exigente, né? Então está trabalhando. O Amor Exigente hoje, ele não atende só a família, ele trabalha a questão da prevenção. Então já temos grupos de prevenção em escolas. Araraquara é pioneira, inclusive a FEAE hoje já normatizou esse trabalho, né? Então as escolas que tiverem interesse podem procurar, pode procurar nós vamos encaminhar para os grupos de prevenção e vamos disseminar aí. Está nos presídios, os grupos estão chegando nos presídios e na penitenciária Araraquara tem um grupo, inclusive o Wagner, não sei se você lembra do Wagner. Sim, lógico. Chegou a participar do grupo lá de Araraquara. Na penitenciária. Enfim, graças a Deus o programa ele existe há 39 anos no Brasil, funciona e dá certo. Né? Então, é mais para você entender que nós não estamos falando aqui de uma empresa que tem fim lucrativo ou algo assim, ou enfim. Não, nós estamos falando aqui de pessoas, né, que acolhem pessoas fragilizadas em razão do problema de drogas e como é que eu diria que validam e também fortalecem para enfrentar o problema. Acho que é isso mesmo, a definição é essa mesmo. Né, com certeza. Fortalece muito, ajuda muito, muito, muito. Eu costumo dizer que eu preciso muito mais do Amor Exigente do que o Amor Exigente precisa de mim. Sabe? O que eu quero dizer assim, não é uma comadre te dando conselho, gente. Nós estamos falando de gente que experimentou a situação, que já viu, ou que tem alguma formação similar que permite que ela seja uma colaboradora. Gente que para mim, no entende. meu caso, o Amor Exigente ele me dá chão, sabe? Eu piso firme, né? Quer dizer, a gente tem, evidentemente, que a gente é uma situação muito complicada, né? Surgem durante a vida da gente coisas novas e que às vezes a gente tem uma certa dificuldade para assimilar, né? Mas a gente entra. Você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Cristina, antigamente dizia que a grande preocupação desse mundo das drogas era chegar nos nossos filhos, adolescentes, jovens. Esse era um grupo que a gente preocupava. Mas ainda assim, já mudou o perfil, não tem mais. Mudou bem o perfil, né? Adultos? Antigamente, a gente falava disso, mas a gente não tinha nenhuma experiência para falar. Tá? Eu estou falando de mim. Tá? Então era difícil você falar sobre isso. Hoje em dia, a gente sabe do que a gente está falando. Ninguém pode alegar desconhecimento. Exatamente. A gente sabe do que a gente está falando. Às vezes a gente não sabe como se comportar diante das situações. Né? Mas a gente sabe. E é muito difícil lutar, porque a droga... alguns perigos da vida podem vir de estranhos na vida dos nossos filhos ou da gente. E a droga chega pelo amigo. Então, amigo dos filhos, amigo teu aí de adulto. A controvérsia hoje. Não. Hoje, antigamente, nós falávamos muito que a droga era pelo envolvimento do grupo, influência do grupo. Não é mais. Hoje a gente já vê que não. Né? O grupo, na verdade, é eu estou naquele grupo porque eu preciso daquele grupo, eu tenho afinidade com ele. Mas o que me motiva ao uso da droga é uma coisa muito pessoal. Eu não digo a motivação, mas a aproximação
Tem pessoas que nunca participou de grupos assim, Mas ela desenvolveu a tomava, dependência. mas ela tomava umas cervejinhas que depois não eram mais suficientes, ele foi subindo de Tem grau. alcoólico. E aí nós vamos no grupo. Tem alcoólico e- que é alcoólico bebendo sozinho, nunca foi em boteco, nunca foi em lugar nenhum. Não é regra. Não é regra. Hoje nós Mas tem. vemos que a dependência é mais mesmo pessoal, eu desenvolvo pela necessidade, porque aquela substância me trouxe alguma coisa que me fez bem, né? Que foi positiva para mim naquele momento e por isso que eu não consigo, né, ficar. E ela tem altos e baixos. Então, na hora que eu estou no uso, eu estou bem. A hora que eu fico sem, eu fico mal. Então, é aquela oscilação. E o grupo, na verdade, é um meio para que eu possa fazer uso, né? É como se dissesse assim, bom, se eles também estão usando, então eu estou dentro do... É como se ele Eu validasse fico o que mais ele está fazendo, né? Isso, e Será? fortalece, né? Não é? E fortalece naquele É verdade. uso. Então, não é assim. Tanto Não, é eu estou fazendo uma coisa errada, mas se todos à minha volta estiverem fazendo também, então eu me valido. Não, então tá bom, então eu estou normal. Eu me lembro muito bem do depoimento de um dependente, né, em recuperação, que ele falou, meus pais falavam, para de andar com essa turma que eles estão te levando para o caminho errado. E ele falou, mal sabia o meu pai que quem levava a turma era eu, porque era ele que levava a droga, era ele que Ele que estimulava, abastecia. era ele que incentivava. Então, não é bem o grupo, né? É lógico que depois que você está na dependência, forma-se aquele Você grupo, passa a né? conviver ali. Ninguém vai numa festa regada a cerveja se não gosta de cerveja, né? Então eu vou porque eu quero beber, eu quero estar lá, então fica mais fácil, mais cômodo para mim beber, tá? Então é mais ou menos isso que acontece. Agora tem uma situação, né? Os jovens estão cada vez mais cedo tendo acesso a substâncias. Então, isso preocupa, né? Agora, por que nossas crianças já estão tendo acesso à substância ilícita? Crianças. Você está falando criança, então... 9 anos. 9, 10 Aqui em Matão, anos. por exemplo. Aqui em Matão, eu acho que já teve, sim. É que eu não atuo tanto Meu na Deus, cidade. é. Mas tem. Agora, por quê? Vamos começar pelo álcool. O álcool é uma das substâncias Aí que tá, que né? começam, né? E quantas crianças aí bebendo álcool? Você já tem uma dependência instalada ali, que está Isso. quietinha. O Léo Oliveira, que é uma pessoa que eu fiz muita entrevista, você trabalhou 50 anos em do comunidade. turvo, né? É? Do turvo, do horto. Exatamente, no horto. E ele falava assim, ó, imagine que tem um bichinho lá dentro, que nasceu com ele, tá lá na genética dele, tá lá quietinho. Aí você vai dar uma cerveja um belo dia lá em certa idade. Epa, você acordou o bichinho. E aí vai. E aí 2 latinhas que eram suficientes alguns dias atrás, já precisa ser 3 já não dá o que ele quer. Ele passa para 5, 6, 7, 8 e aí ele vai subindo até chegar nas demais drogas, porque a cerveja é a mesma coisa, só é lícita, a diferença é essa. Né? E ele contava isso, ele falou, olha, é isso, imagine um bichinho que é o da dependência química, né? E você vai dando comidinha para ele, uma cervejinha, um álcool, né? E aí começa a alimentar, ele vira um dragão. Exatamente. É um dragão que está guardado dentro da gente. E assim começa. E o que nos preocupa hoje é que cada vez mais cedo. E como Muito você acabou cedo, né? de falar, né, a questão da família. Como essa família está preparada para lidar com isso? Né? Hoje nós temos, assim, bebida alcoólica hoje é normal, em qualquer ocasião. Né? E o álcool é milenar, é cultural. Porém, tá mais, vamos dizer assim, mais real, né, no dia a dia. E Tá legalizado. Né? tá legal, é legal, então vamos usar. Você vê promoção de cerveja tem mais promoção de cerveja do que leite, né, no supermercado. Propaganda da bebida alcoólica. É, a propaganda. Percebam lá que ninguém põe lá um monte de velhinho na praia, jogando frescobol, felizes gente da vida. bonita. Eles pegam só a meninada bonita, aquilo não foi de propósito, não foi por acaso. Né? Só menininhas bonitas, rapazes alegres, felizes, está todo mundo feliz. Que dá uma mensagem subliminar
E vai muito além do que da marca de cerveja que está divulgando ali. Ele está veiculando. Se você beber, você é feliz. Senão você é um burro. Você é triste. E aí começa todo o processo. Né? E aí entra outra questão, que hoje em dia, né? Ah, não posso mais fazer isso, porque se eu fizer a justiça me cobra. Ah, mas hoje é normal a molecada sair cedo de casa para ir babalado, vaizinho, né? E aí a família, né? Os pais, eles perdem a autonomia, a autoridade e o papel deles. E o Amor Exigente, nesse mês, está trabalhando justamente isso. Essa questão. Essa questão. Que nós estamos no princípio valorizador, que pais e filhos não são iguais. Então, ele vem resgatar, né? Lembrar o pai da sua função principal, né? Que é o dar o controle, o norte para os seus filhos. Então, existem algumas coisas que não mudam na sociedade. Valores morais, valores culturais, eles não mudam. Pode mudar um monte de coisa na sociedade. O que é bom sempre vai valer. Mas os valores morais, eles não mudam. E dentro da família, como numa empresa, deve haver a hierarquia. Você já viu uma empresa funcionar onde todo mundo dá palpite, todo mundo faz o que quer? Existem regras, né? Tem que ter hierarquia, tem que ter o momento certo de fazer as coisas, né? Tem que haver planejamento. E as famílias, elas estão muito perdidas, né? Então, os pais se igualam aos filhos e vai se perdendo essa função. Então, esse mês nós estamos falando justamente sobre isso. Ah, mas eu não consigo. Você consegue, né? Ninguém nasceu, não existe uma bula de como criar filhos, né? Mas existem algumas referências, não existe. Né? Mas existem as experiências que deram certo. Isso, que nós estamos falando aqui, por exemplo. Existem as referências. Com a Cristina aqui, que é mãe e experimentou essa situação na pele, né? Com certeza, com certeza. Experimento ainda, né? Ela não conseguiu vencer. Porque... E mesmo que a pessoa deixe o vício, ele vai ter que lutar todos os dias da sua vida, porque ele continua com a dependência lá. Nós tivemos um depoimento de uma esposa ontem, né? Que ela tem o marido uma vez só por semana. Porque os mais dias da semana ele está em sala de grupo, de partilha. Entendeu? Para poder vencer a dependência dele. E ele está limpo há quase 20 anos, né? Mas nunca, não pode relaxar, né? Não pode. Né, Cristina? Não pode. Se relaxar, não pode. Acabou. Se relaxar, aí volta tudo. É igual o regime, né? Você faz regime para emagrecer. Se você não mantém esse regime, Depois, você engorda tudo de se novo. não mudar os hábitos exatamente. alimentares, e tudo vai voltar. Exatamente. Né? Tem que mudar a cultura alimentar, um monte de coisa. Exatamente. É bem não é comparado só mesmo. o dependente que tem que mudar. A família também. Sim, tem que ser. A gente vê que muitas recaídas inteira, né? é porque a família desistiu. Por isso que é a nossa camisa hoje, né? Resista, insista, persista. Persista. Não pode Eu vi desistir. mesmo. Bonita camisa, por sinal, e bem lembrado. Estamos dizendo que tem algum depoimento aí, ó, Felipe? A Isabel, ela fala bom dia da Hércio, bom dia Eliana, Bom dia, Cristina, Isabel. a todos do Grupo Amor Exigente. São muito importantes na minha vida. Esse grupo é maravilhoso e de um aprendizado muito rico. Você não tem a necessidade de mudar ninguém. Quem tem que mudar é você. E daí ver que partilhando você aprende muito e ensina também. A troca de experiências ajuda muito cada família. Seria muito bom que as pessoas fossem conhecer. A gente aprende muito. É um grupo para a vida. Abraço. Muito, como é o nome dela? Isabel. Isabel. Para vocês que nossa ela fez companheira, essa né? Agora, vocês têm feito as reuniões aqui em que dia da semana? Nós estamos nos reunindo de segunda-feira, das 8 às 10 horas da noite, lá no CCI, que é o Centro de Convivência ao Idoso. É um espaço cedido pela prefeitura, né, que nós não temos sede própria. Ele fica logo atrás do fórum, em frente quase o Simone, lá do Monte Carlo. Do prédio novo do fórum, gente. Isso, o prédio novo do fórum. Inclusive, em breve vai ter o CREAS, que vai para lá também, do ladinho, né? Nós estamos lá.
às segundas, a que horas? Toda segunda-feira, às 8 horas, já estamos iniciando a nossa reunião. Não precisa fazer inscrição, né, Cristina? Não precisa Não nada. precisa fazer Chega inscrição. lá, se apresente, né? É gratuito, né? A gente até passa uma sacola para contribuir com a gente, porque nós somos totalmente voluntários, não recebemos subsídio nenhum. Recebemos apenas esse apoio da prefeitura, que cede o espaço, e algumas tem vezes ajudado que a bem gente vocês, precisa de alguma... certinho, né? Então, Exatamente. tô dizendo, a prefeitura tem apoiado vocês. Sim, com certeza. O prefeito sempre que Porque a convidado única contribuição aparece. pública que vocês têm é da esfera do município. Ou tem estadual, federal? Tem, o Amor Exigente está no Brasil todo. Sim, mas o dinheiro de lá vem para cá, para a Não, unidade? não, não. Qualquer lugar do Brasil, ele é voluntário. Nós não temos vinculação com ninguém. Sim, mas vocês são É só entre declarados de nós. utilidade pública. Sim, quando depois que... O que permite que você receba ajuda pública. Sim, isso eu sim, quero dizer, né? exatamente, sim. E no caso, vocês têm um reconhecimento nacional que vale para a unidade de cada município? Não, cada grupo tem que fazer o seu. Aqui no município já está feito isso. Estamos Já é em declarado processo. de utilidade pública. É reconhecido, ainda não está declarado, porque ainda nós precisamos terminar a documentação. Tá. Né? Tem que regulamentar. Isso é importante, porque aí oficialmente o município pode contribuir com ajudas e tudo, né? O que nos enfraqueceu um pouco nesse sentido é que a pandemia, ela tirou um pouquinho os voluntários Não podia nossos, né? reunir também Nós as chegamos a pessoas. ter 20 voluntários, hoje nós estamos com 6 voluntários. Aí, assim, Então, você montar uma estrutura jurídica, tudo bem vez, formalizada, né? com 6 voluntários, é difícil, é complicado. Então, por enquanto, nós estamos nos mantendo... que formação tem que ter um voluntário? Alguém que esteja ouvindo agora gostaria de ajudá-los, mas não O sabe. voluntário, primeiro ele tem que frequentar o grupo, né? Ele tem que estar frequentando o grupo. Se ele se identificar com o trabalho, gostar, né? Tiver persistente, ele passa por uma capacitação e aí ele se torna um voluntário. Inclusive, agora, dia 4 de maio, nós vamos estar participando do Congresso Nacional e Internacional de Amor Exigente, que vai acontecer lá em Serra Negra. Então, todas as campanhas que a gente faz, a última agora foi de salgados, feito pela Cristina, inclusive, é para arrecadar fundos para nos levar até esse congresso, né? Que são 4 dias, né? Estadia, alimentação, e mais as palestras que a gente tem que pagar lá. Então, são 4 dias de capacitação. Ok. De 6 voluntários que nós temos, nós vamos conseguir levar 4. Então, as pessoas então que se interessarem em ser voluntárias, se essa é uma questão que te sensibiliza e tal, poxa, queria fazer alguma coisa para alguém, né? Ou porque você viveu essa experiência, ou melhor que não tenha vivido e assim mesmo se motivou a ser, procura então por vocês lá, segunda-feira, né? Isso, só ir Se lá. apresente, diga, eu quero ser voluntário e tal, eles vão te orientar melhor de como fazer. É um trabalho que realmente é fundamental aqui na nossa comunidade e nesses 11 anos resgatou muita gente. Não tem número. Eu sou testemunha que eu fui para o Amor Exigente por conhecer o programa, né, me identificar com a proposta, e eu fui profissionalmente. Eu queria conhecer, eu já aplicava algum conhecimento. Você vê cada história, né? Cada um chegou pelas suas Pelo razões. jeito. A gente costuma falar, uns foi pela dor e outros foram pelo Né, coração. Cristina? Não, eu fui pelos 2 casos, na verdade, né? Porque eu trabalhei aqui em Matão durante 16 anos com medida socioeducativa. Né? Então eu tinha Já pessoalmente uma né, um problema, né, na minha família e com os adolescentes que eu atendia. Né? Então unir o útil ao agradável. Né? Sim. Olha, pelas mais diferentes razões, ou porque você já atua em algo parecido ou paralelo ao que eles fazem ali, ou porque você quer, olha, eu quero vir aqui só com a minha boa vontade, o que eu posso fazer? Né? Frequentar o grupo, sabe? Segundas-feiras às 19, então, às né? 8 horas. 8 da noite. Antigamente era às 19, não Era era? 19h30, mas tinha o pessoal de trabalho, horário, tudo 20 horas. passando para as 8 horas. Repete o endereço para mim, Ana. Rua Filomena Ciorlino, Juliana. 250, Monte Carlo.
Perto do fórum, do fórum novo ali. fórum e do supermercado Tem Simone. placa lá Eu identificando lá, tudo, né? Não, não tem. Não tem? Não tem. Ah, então é importante anotar rua e endereço de novo. Rua Filomena Ciorlino, 250, Monte Carlo. Monte Carlo, segundas-feiras, 8 da noite. Tá bom? Para você buscar um apoio, ser voluntário, enfim, de alguma É forma. um prédio amarelo, com as árvores na frente. Fica bem no bico daquele trevinho que eles fizeram novo lá próximo ao fórum do supermercado Simone. Muito bem, muito obrigado a você, Cristina, viu, pela presença. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Isso, você também, Eliana, muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês fizeram. Sejam portadores aqui dos maiores elogios àqueles que, por razões de toda ordem, deixaram de ser voluntários, mas inclua todos eles dentro desses 11 anos aí, para a gente lembrar do quanto vocês resgataram de dignidade, de alegria, né? De paz, sabe Deus em quantos lares aqui em Matão, né? E vocês são muito importantes para a nossa comunidade. Então, pelos 11 anos e por toda essa história, parabéns. E a gente precisa se ver mais vezes nesse programa aqui, que vocês andaram meio sumidos aqui, viu? Nós estamos à disposição. E aqui você não precisa pedir também, não. Sempre que tiver alguma coisa, você já sobe para cá, para dar notícias, né? Então, olha, eu já vou dar meu piteco. A gente poderia ver uma vez por mês, falar do princípio do mês. Em cada princípio. É uma falar ideia do interessante. princípio, Sabe por né? quê? Tem cada princípio lá Puxa a orelha, né? que vocês vão, né? Ainda mais nesse tempo moderno, que parece que pai foi feito para abastecer a filharada, de tudo que ele precisa. Eu quero um tênis de 2.000, o cara se mata e dá. Sabe, você tem um princípio lá que chama, você não é Papai Noel, você é pai. É esse. É do que nós estamos vivendo esse mês. Entendeu? Você não é super-herói. Você não é Papai Noel, você não é obrigado. Não se culpe por não ter dado tudo que a sociedade achava que você tinha que dar para ele. Não é isso? Você não é Papai Noel, meu filho. Você não é culpado, você é Então isso fortalece a pessoa, porque ela tira essa culpa de cima, então mais forte ela luta, ajuda a lutar depois, não é isso? Maio, né? O princípio de maio é justamente sobre a culpa, que aliás é o meu preferido. Sabe, de eu tudo. acho interessante isso. É muito interessante. A gente nessa situação, a gente como pai ou mãe, a culpa, né, ela é muito grande. A gente joga no lombo da gente, a culpa gente de joga. tudo. Aconteceu isso com meu muito filho, a culpa é minha. Eu não dei tudo que ele Quando eu errei. queria. Não, as pessoas te acusam, né? Isso. As Sociedade pessoas te acusam. acusa. Isso é impressionante. É muito bacana esses princípios. Essa nós vamos marcar. Uma vez por mês vamos falar do princípio do mês. São 12, um por mês. Por mim. Boa pauta, hein? Olha lá, marca aí, Adalberto. Pode na marcar. Eliane, muito obrigado. Fiquem com Deus. Você também, Cristina. Nós Dê um agradecemos. abraço a todos os voluntários e os que já foram um dia também. Nós que Parabéns. agradecemos, né? A oportunidade de estar aqui, é muito importante para o grupo. E estejam à disposição no que precisar. E estamos aguardando cada um Muito do bem. telespectador aí, dos ouvintes, né? Isso. E nós estamos à disposição de Muito cada um bom. de vocês. Um abraço a vocês todos. Bom dia.